Olá, boa noite a todos e a todas, e aos educadores cristãos de todo o Brasil, mas em especial esta noite também aos nossos educadores cristãos do Presbitério de Paulista. Nós estamos agora ao vivo, né, pelo canal do YouTube, hoje, 3 de dezembro de 2012, e nós estamos aqui porque nós estamos com um encontro onde nós estamos discutindo educação cristã e, principalmente, a questão do ensino para as crianças. E esta noite nós estamos recebendo aqui duas convidadas, né, pessoas de um conhecimento estratégico para o departamento infantil, educação de crianças para o nosso presbitério, e eu diria que até para o Brasil todo, onde nós estamos transmitindo hoje essa temática, ensinando crianças e adolescentes com o breve catecismo de Westminster. Então, eu me chamo Saulo Guimarães, sou reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Arthur Lundgren I, e nós estamos vinculados ao Presbitério de Paulista. Nós estamos na Secretaria de Educação do Presbitério de Paulista e Missões. E nisso nós queremos, na verdade, convidar todos aqui, né, para essa fala, essa conversa com essas nossas duas autoras, né, do livro Ensinando com Breve, que é Esther, né, Ribeiro e Sarah McHatch, que estarão fazendo a mediação nesta noite dessa tão importante pauta para nós, que eu diria que é uma pauta nacional. Não é uma pauta só para o Presbitério de Paulista, mas uma pauta para a educação cristã, com foco na educação infantil em nosso Brasil. Eu confesso que a gente deve estar aí diante de um material inédito, né, um material raro também para o nosso país, no que diz respeito à educação das crianças, vinculadas à questão do breve catecismo de Westminster. Então, com isso, nós queremos dar boas-vindas a todos. Quero aproveitar também o momento para que a gente possa ler nas Sagradas Escrituras, né, a instrução bíblica, quando ela nos fala lá em Efésios que Deus chamou seus servos para diversas missões e entre elas colocou mestres, né, professores, para ensinar a igreja, ensinar o seu povo, né, com o objetivo da edificação do corpo de Cristo. E as crianças, elas fazem parte também desse corpo de Cristo, que precisam ser edificados à luz da palavra e de uma mensagem bastante sadia, né? Hoje a gente vive uma realidade no país e no mundo em que é necessário uma atenção para crianças e adolescentes no que se diz respeito ao ensino da educação cristã com base nas Sagradas Escrituras. Então, com essa abertura, já desejo as boas-vindas ao nosso presbitério, ao nosso encontro de educadores cristãos. Quero lembrar que esse encontro ele iniciou já há um tempo atrás, né? Nós fizemos o primeiro encontro para o nosso presbitério aqui na nossa região, aqui em Paulista, Pernambuco, e o primeiro encontro ele focava planejando o ensino e as missões na igreja, e fizemos isso na Igreja Presbiteriana em Maranguape 1, que é sede do presbitério, com a participação do reverendo Adolfo Santana, missionário e pastor presbiteriano, e eu também fiquei com uma das oficinas, que foi o planejamento do ensino na igreja. Como naquele encontro nós não conseguimos colocar a pauta do ensino para a educação infantil, e quando nós encontramos com essas autoras, Esther e Sara, vimos que era muito pouco o tempo de fazer isso num acréscimo naquele encontro. Então, foi sugerido a gente fazer esse encontro aberto, gratuito, né? E também com a fala das próprias autoras, a quem agora nós vamos passar as palavras e desejá-las também nosso agradecimento e as nossas boas-vindas. Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos ao nosso presbitério e educação cristã no Brasil todo. Muito obrigada, pastor. É uma honra para a gente também estar aqui, abençoando a Igreja de Cristo aí no Brasil e em alguns lugares até fora do Brasil. Nosso livro já está lá. E é muito interessante quando a gente pensa na história, né, do Estudando Breve. A Sara até falou
dizer um pouquinho, porque a gente não se sente aquelas pessoas que sonhávamos em fazer algo relacionado a isso, mas surgiu por uma necessidade local. Né? Eu sou da Igreja Presbiteriana em Jundiapeba, que é um bairro em Mogi das Cruzes, e o nosso conselho decidiu estudar a Confissão de Fé de Westminster com toda a igreja. Nossa igreja é relativamente nova, de formação, então o nosso pastor, o nosso conselho é base de fé, inclusive com as crianças. Mas a gente teve uma dificuldade inicialmente para conseguir estudar a Confissão de Fé, porque é um documento muito robusto, né? E aí precisaria de muita experiência didática das professoras, e que nem sempre nós temos disponíveis as professoras com a maior experiência didática. Né? Muitas vezes a gente tem aqueles servos que se dispõem e vão aprendendo no caminho. Mas aí, para elas transformarem aquelas lições, os capítulos da Confissão de Fé, em lições para crianças, estava bem difícil. Aí a gente conversou com o pastor, com o conselho, falou, pastor, a gente pode usar o breve catecismo, porque tem a mesma base de fé, né, da Confissão de Fé, e pensar em alguma forma diferente de fazer isso. Ele falou, pode, fica à vontade, podem seguir a linha do breve catecismo, que realmente foi feito para crianças. E aí foi quando, na minha cabeça, eu comecei a pensar em como ajudar as professoras aqui. E foi um ano que eu tinha decidido não fazer nada na igreja, porque eu estava ganhando bebê, tinha um monte de coisa em casa, né? E meu esposo é presbítero, então eu falei, não, eu vou dar foco na família e deixar ele à frente do ministério, eu vou ficar por trás, dando suporte para que ele consiga exercer. Mas eu resolvi começar a escrever algumas lições. Então eu pensei, poxa, vou pegar a primeira pergunta, ver que lição bíblica que tem, porque eu não queria que as crianças ficassem estudando só o breve catecismo, e no final de 3 anos, né, já que são 107 perguntas, 2, 3 anos, elas não soubessem nenhuma lição bíblica, nenhuma história bíblica. Então, bom, eu vou pegar uma história que tem a ver com o tema da pergunta e montar alguma lição em cima disso. Sábado, um dia antes, eu resolvi pensar em como fazer para as crianças memorizarem o breve catecismo de forma mais certinha, mais fácil. E aí foi quando surgiu a ideia da música. E aí foi quando surgiu a primeira melodia. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Este é o fim principal do homem. Passei para as meninas com um violãozinho que eu sei tocar 3 notas só. E foi isso. E as meninas gostaram, ficou muito legal e tudo. E aí, domingo a domingo, eu ia fazendo uma lição nova com a pergunta seguinte. E aí, algumas amigas de fora começaram a falar, Esté, produz essas músicas, manda essas lições para produção em algum lugar. E a gente até procurou algumas editoras, que inicialmente, como falou, né, é um projeto muito diferente. Se alguém não vê, não enxerga como está na prática, é difícil pegar um projeto assim, cru, né? Porque ainda estava muito cru, e topar. E aí, a minha filha, a Elisa, né, que está com quase 2 anos agora, tinha 20 dias de vida. Eu resolvi falar com a Sara. Conheci a Sara de uns outros projetos. Sara, olha só, eu tô com um projeto assim, você não topa dar uma ajudada, não? E aí foi quando surgiu essa parceria, porque parece que Deus deu para a Sara todos os dons que eu não tenho, né, em relação a design, a dinâmica, a criatividade, né? É bom saber que Deus tem os servos dele em cada área estratégica e complementa, né? Como aprover a ele mesmo. E foi uma parceria muito legal, que enriqueceu muito o projeto. Então, de histórias, músicas e a relação com o breve catecismo, a gente conseguiu enriquecer esse currículo para ter um monte de coisa que a gente vai mostrar aqui. E aí foi bem legal, assim, ver como cresceu e como tem abençoado tantas igrejas. Né? Nesses últimos 2 meses, a gente teve uma venda expressiva, assim, para muitas igrejas interessadas no material confessional mesmo, um material com as bases de fé do Catecismo de Westminster, que é um documento tão antigo, né? Tão histórico e tão relevante até hoje. Então,
Vamos continuar e eu vou fazer a parte de apresentação agora para vocês do nosso livro em si, mas antes eu vou só falar um pouquinho de mim para vocês me conhecerem também, quem não me conhece ainda. Então, meu nome é Sarah McHert, eu sou esposa do pastor Tiago McHert, da Igreja Protestante Reformada aqui de Joinville, Santa Catarina. Nós não pertencemos à Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos da denominação da CREC, é uma denominação americana. Algumas pessoas podem até conhecer o pastor Douglas Wilson. Nós somos da mesma denominação e do mesmo presbitério que eles, lá dos Estados Unidos. E nós estamos aqui na nossa plantação, foi iniciada a plantação desde 2014, trabalhando aqui aos pouquinhos. Nossa igreja é pequenininha ainda. Eu tenho 3 filhos, a Esther está grávida da 5ª, logo está ganhando, né, Esther? 9 meses já, né? Somos basicamente 2 mães que temos o desejo de dar o nosso melhor, produzir bons materiais, conteúdos para tanto usar com os nossos filhos em casa, quanto usar na igreja e também, se Deus quiser, para os nossos netos e bisnetos também serem abençoados com esse material no futuro. Então, agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que é o nosso livro, do Estudando Breve. Qual que seria a proposta do livro? Ela é uma proposta diferente, tá? Porque, diferente dos outros materiais que hoje tem no mercado, ele é um material em que você vai comprar o kit do professor e você vai ter tudo o que você precisa no material do professor. Então, nós criamos o livro de uma maneira que ele é feito para ser feito leitura em voz alta. Então, ele também é diferente, porque ele não é um livro do professor onde tem um monte de instruções e você vai ter que depois tentar transformar aquilo numa aula. Não, a aula ela já está realmente pronta. Se você sentar, por exemplo, em casa com seus filhos e começar a fazer a leitura, que é o que eu faço aqui na minha casa com os meus, você consegue, uma coisa vai desaguando na outra e você consegue ler realmente o livro com a criança e explicando em alguns momentos e tal, e fazendo as atividades conforme o livro vai demonstrando, e que eu vou mostrar para vocês aqui, mas de uma maneira bem fácil, assim, bem tranquila de se manusear. Então, é muito legal nesse aspecto, porque ele foi projetado tanto para famílias que desejam educar seus filhos em casa ou fazer educação cristã deles em casa, culto doméstico e etc., ou para usar na EBD. Então, ele é versátil nesse aspecto, primeiramente. E o segundo aspecto que ele é muito versátil é a questão de que nós decidimos não fazer um material do aluno impresso. Por quê? Porque sempre tem aquela dificuldade, tipo, principalmente quem está na EBD, né? Às vezes chegou crianças novas que estão visitando aquele domingo na EBD, vão acabar ficando sem a revistinha. Então, nesse sentido, nós desejávamos fazer algo distinto, aonde o professor tivesse o acesso e a liberdade de escolher quais atividades ele gostaria de usar, de acordo com o perfil da turma, de acordo com a idade das crianças, ele tivesse bastante variedade, bastante recursos, e que ele imprimisse aquilo que realmente fosse melhor para a sua turma, para o tempo limitado que ele tem, né? Por exemplo, se uma mãe estiver em casa, ela tem uma liberdade de trabalhar várias atividades durante as semanas passadas, enquanto que uma professora de EBD, ela tem um tempo limitado de 40 minutos, 1 hora e 15, onde ela vai conseguir realmente ver quais atividades encaixar. E quando eu conversei com a Esther, nós realmente começamos a montar um panorama grande daquilo que nós gostaríamos de fazer, e nós escolhemos todas as atividades que nós conseguimos pensar para várias idades, para grupos, né? Para, por exemplo, assim, nós temos uma turma com várias crianças, dinâmicas de grupo, dinâmicas mais simplificadas, que seriam quebra-gelos, que dá para trabalhar com menos crianças. Então, nós pensamos em todas as atividades possíveis para atender o maior público possível também. Por isso que a nossa proposta do livro é trabalhar com crianças de 3 a 12 anos, justamente por essa versatilidade que nós temos no acervo digital. Então,
Se vocês, eu não sei se tem como colocar aqui no chat, mas quem tiver interesse também pode entrar em contato comigo, eu passo a amostra, tá? Das 2 primeiras lições do nosso livro. E seguindo as 2 primeiras lições do livro, vocês já vão conseguir ter uma ideia bem legal de como que funciona o nosso material, né? Então, aqui no livro, ele é um livro impresso, ó. Ele é um livro mais grosso, bem feito, o acabamento bem legal, ele é um livro maior. E aqui já na aba, nós fizemos uma aba de fácil acesso para as mães conseguirem saber o que funciona, o que é referente a cada ícone. Então, consegue olhar pelos ícones e saber qual que é a atividade que vai ser feita agora e ser fácil de saber do que se trata. E indo para a primeira lição, funciona assim, ó. Nós temos a primeira lição, eu vou já decorrer cada pedacinho com vocês, mas aqui tem a história principal, depois tem mais algumas atividades e a oração final. Então, ela é uma lição fácil de você manusear, por exemplo, se você está dando aula na EBD, não é uma coisa extensa que você vai ter que ficar procurando páginas e tal, então é uma coisa bem tranquila e bem fácil o acesso também. Então, nós começamos o nosso livro com a pergunta principal, qual é o fim principal do homem? E essa perguntinha tem no livro, mas nós também criamos um bannerzinho onde você pode imprimir para colocar na parede, para as crianças também acompanharem lendo. E esses versículos, essa pergunta inicial, ela está bem certinha de acordo com a música do Cantando Breve, tá? Porque as músicas do Cantando Breve, eles são na íntegra, a pergunta é a resposta, contudo, existe variações de tradução. Então, a gente pegou exatamente a mesma tradução que a Esther usou nas músicas do Cantando Breve para disponibilizar ali na pergunta, e tem também a folhinha para mostrar. Você pode mostrar lá, Esther, para nós? Do pergunta e resposta. Isso, lá. Isso. Então, tem a pergunta e a resposta. E o que é legal? Nós montamos um muralzinho, é como se fosse banners para você montar um mural para as crianças. E essa pergunta e a resposta, e ela vai mudar, ela vai ser de acordo com pergunta e resposta, versículo bíblico e teologia em verso, todos eles vão ser na mesma cor. Então, assim, o primeiro vai ser azul, né? Todas as... lá, ó, isso. Todas as folhas do dia para você montar um mural, elas são da mesma cor. Então, fica fácil de você saber qual é a pergunta que você está trabalhando naquele dia. Então, você monta um mural com a criança ali para eles já conseguirem visualizar qual que é a pergunta e a resposta do dia, o versículo bíblico e a teologia em verso, que daqui a pouco eu já vou explicar para vocês. Então, seguindo aqui, nós vamos ter o nosso quebra-gelo. Esse quebra-gelo aqui, ele só tem uma referência. As professoras que quiserem trabalhar o quebra-gelo, elas vão ter que ir lá no acervo digital. Lá no acervo digital vai ter a instrução de como fazer o quebra-gelo e a instrução de como fazer a dinâmica. E também vai ter, já em anexo, quais os quebra-gelos e dinâmicas que têm recursos visuais também. Então, vários deles têm recurso visual. Por exemplo, temos jogo da memória, jogo com flashcards que a gente coloca na parede e a criança vai e bate. Então, tem várias brincadeiras em que tem o recurso visual e todos esses recursos visuais, eles estão prontos para serem utilizados. Então, a gente já coloca ali qual que é o quebra-gelo proposto naquele dia e quais são os recursos que você vai precisar usar também. A Esther pode ir lá mostrar para vocês como é que é, só para vocês terem uma ideia, tanto da instrução quanto da... lá. Ó, por exemplo, o quebra-gelo tá aqui, ó. Ele vai vir em PDF, né? Dessa forma. Então, aqui tem toda a instrução de como fazer o quebra-gelo, tá? E a dinâmica logo embaixo. Então, você já tem os dois aqui no mesmo. Tudo que você for usar no quebra-gelo e na dinâmica, por exemplo, aqui no primeiro quebra-gelo vai ter perguntas e cartas do acervo digital. Também já está tudo pronto. Então, aqui teria da lição 1. Né? E depois a dinâmica também da lição 1. Então, já está tudo prontinho para usar, para ninguém precisar fazer a mais. Perdeu o foco aí, voltou. Legal. Então, tudo só para imprimir. Já está tudo pronto lá.
Uhum. Então, seguindo no nosso livro, ele já vai falar aqui para vocês qual que é o nome da música que você vai trabalhar naquele dia, tá? A música do Cantando Breve. Então, para quem tiver interesse, você tem que baixar o app, tem que adquirir o app à parte, mas todas as perguntinhas já estão disponíveis. Nós temos esse primeiro volume, são 36 perguntas do Catecismo, mais 4 revisões, totalizando 40 lições para trabalhar no ano letivo. E todas essas 36 perguntas e respostas que tem no livro já tem música disponível no Cantando Breve para vocês utilizarem. Então, todos eles já está com o volume completinho ali, é o volume 1 e 2 do Cantando Breve, referente ao volume 1 do Estudando Breve, tá? Continuando, nós vamos ter o versículo bíblico, aonde também, como a Esther mostrou antes, nós temos como colocar no mural as pessoas que tiverem interesse, e tem também algumas professoras que estão fazendo algo bem legal. Eu acho que a Esther também fez na igreja dela, que é imprimir em tamanho pequeno. Isso já está disponível também no acervo digital, tamanho grande, médio e pequeno, vocês podem escolher, tá? Elas imprimiram em tamanho pequeno e montaram chaveiros. Então, já mandando para as crianças em casa memorizarem, o chaveirinho já tem o versículo bíblico do dia e tem também a teologia em verso e a pergunta e a resposta do catecismo. Então, as crianças conseguem levar num chaveirinho ou um cartãozinho mesmo, elas levam para casa e conseguem memorizar em casa. Então, é bem legal também, fica uma opção para mães que também estão trabalhando o material e às vezes querem fazer em tamanho menor para passar argola, fica bem bacana. Continuando, nós temos daí a lição principal. Como a Esther estava explicando, nós pegamos as 107 perguntas do catecismo, nós escolhemos uma história bíblica para cada pergunta do catecismo, histórias que tenham a ver com o tema que vai ser trabalhado naquele dia. Então, a ideia nossa sempre foi que as crianças elas conseguissem entender aquele conceito teológico tratado na pergunta e resposta do breve de uma maneira prática, fácil, e realmente elas conseguissem conectar com as histórias bíblicas e ver isso de uma maneira bem mais pessoal, né? Que elas conseguissem ver em histórias mais palpáveis, porque muitos dos conceitos de perguntas e respostas, algumas perguntas e respostas, elas são mais complexas, elas são teologicamente mais densas, então, assim, usando as histórias bíblicas, fica bem mais fácil da criança entender os conceitos que estão sendo passados naquele dia. Então, todos eles têm uma história bíblica. A primeira história é de Nabucodonosor, o rei que comeu capim, tá? Então, eles vão ter a Esther escreveu toda a história de uma maneira bem fácil, acessível, e a professora, ela basicamente, na sala, ela vai se preparar antes, obviamente, lendo toda a história, ela pode memorizar e contar sozinha, mas ela pode também usar o livro como ajuda, auxílio na hora, para ir contando a história e seguindo a escrita, e como nós falamos, ele é feito para ser leitura em voz alta, então fica bem fácil mesmo de trabalhar, tá? Deixa eu só achar o nosso termo aqui na lição. Sempre na lição também, vocês vão encontrar um termo aqui, ó, aqui embaixo, só lhe deu glória. Ele vai estar em negrito e em um tamanho um pouquinho maior, tá? Aonde esse termo, nós escolhemos também 107 termos teológicos de palavras que muitas vezes as crianças elas não vão estar habituadas a ouvir isso fora da igreja, né? A santificação, justificação, só lhe deu glória, né? Elas não vão, são termos teológicos, termos que eles vão ouvir em pregações, mas que muitas vezes eles não vão ouvir no seu dia a dia. Então, a ideia aqui foi pegar esses termos teológicos e incentivar os pais, as professoras, a inserirem essa teologia desde a tenra idade com as crianças, de uma maneira simplificada, que foi como? Nós montamos versinhos, foram escritos versinhos aqui, para cada termo teológico. Então, toda semana as crianças vão ter novos versinhos, aonde elas vão poder memorizar esses versos, porque eles estão versos de 4 linhas, sempre rimados. Vou aqui, Sara, só o pessoal conhecer quando você fala. Pode ler um para nós, Esther? Vamos lá, esse é da lição 2, ó. Sola Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus, autoridade verdadeira e final. Foi preservada por ele aos seus, inspirada em cada vogal.
Então, a ideia é justamente essa, é a criança conseguir entender um conceito teológico que talvez seria um pouco mais difícil para ela, mas de uma maneira rimada, fácil para memorização, e que ela vai começar a conhecer essas palavras desde muito cedo. Então, era um sonho meu e da Esther justamente criar crianças que tenham uma base teológica sólida, né? Então, poder passar isso no nosso material para as outras crianças também era algo que nós desejávamos e fizemos acontecer. Então, todos esses versinhos foram escritos justamente com esse intuito. E algo bem legal, que eu acho também legal pontuar, que quem escreveu esses versinhos foram todos escritos pelo meu esposo é pastor, e isso é muito importante para nós também, que é a questão de que todo o material ele foi revisado também pelo meu esposo, ele foi revisado pelo pai da Esther, que também é pastor, é reverendo já jubilado, né, Esther? E isso é muito importante para nós. E porque... pelo meu pastor também, né? Pelo pastor Daniel Aoki. Então, verdade. Então foi pelo pastor. Por vários pastores, né? Exatamente. Justamente porque são duas mulheres escrevendo. E a teologia, para quem estuda teologia há muitos anos, o reverendo Saulo pode nos dizer sobre isso, que aqui tem muito... também, o material está sendo, pela primeira vez também, né, validado por um reverendo também online. Muito bom. É isso mesmo, o material. Então, é muito legal nesse sentido, assim, que a teologia, ela tem, muitas vezes, você vai usar sinônimos, e o sinônimo que você possa usar, às vezes, é uma heresia. Isso acontece na teologia, né? Que, às vezes, são palavras que você vai... Uma professora, uma mulher, às vezes, vai olhar e falar assim, mas é sinônimo? Tipo, eu posso dizer essas duas palavras? E na teologia, nem sempre é assim. Às vezes, a gente não pode usar duas palavras que são sinônimos, porque uma quer dizer a teologia saudável e a outra pode ser uma heresia histórica. Então, isso para nós era muito importante também, de que nós sabemos que tudo aquilo que está no nosso livro foi revisado, foi prestado muita atenção nos termos teológicos, da maneira como foi escrito, para não cometer deslizes nesse sentido, né? De, às vezes, a gente está lá falando para a criança uma heresia e um pastor ouve e dói o coração. Fala assim, opa, não é bem por aí. Tem que volta que tá errado. Então, nós não gostaríamos que isso acontecesse. Então, estamos bem tranquilas nesse aspecto, que está tudo bem revisadinho, bem redondinho. Continuando aqui no nosso livro, nós temos apreciação de arte, tá? Essa apreciação de arte, a Esther pode mostrar lá para nós, acho que vai ser bem legal, só para vocês terem uma ideia do que a gente fez uma curadoria bem legal das obras. Aqui eu imprimi em A4, em papel fotográfico, mas ela pode ser impressa em até A3, né? Dá para ser maior, porque ela está em bem alta resolução. Uhum. Eu não vou conseguir mostrar aqui, mas tem a curadoria de arte, aqui a Bíblia de Van Gogh, então tem bastante artes clássicas mesmo. Lindo, lindo. Né? Então tem várias aqui. Jó, lá, a esposa. Isso. E então, tem vários, né? Então, e além disso, né, Sara? Acho que você ia falar, né? Tem a apreciação, para quem não está acostumado, a gente sabe que nossa cultura nem sempre está acostumada a apreciar arte, saber fazer isso. A gente também colocou um auxílio aqui de perguntas para ajudar na conversa dessa arte em si, e aqui os dados da obra. Exato. Então é bem legal, principalmente com crianças mais velhas, para adolescentes, tá? Trabalhar crianças pequenas ali de 3 anos, 5 anos, às vezes vocês podem deixar a obra exposta para a criança olhar e talvez fazer perguntas simplificadas para eles, né? Que cores que vocês estão vendo, ou qual animalzinho e tal. Mas para crianças maiores, nós preparamos essa apreciação de arte mais robusta, aonde vocês podem realmente trabalhar qual era o autor, que ano que foi feita aquela obra e tudo mais. Então, é bem legal, principalmente para quem trabalha em casa, também consegue ir mais a fundo em cada obra e poder trabalhar de uma maneira mais abrangente também. E uma coisa muito importante que eu acho legal pontuar é que todo o nosso material ele não tem representação da Trindade, tá? Então, isso é algo bem importante, que vários pastores têm me perguntado sobre isso.
é uma das primeiras perguntas, eles, o material de vocês tem representação da Trindade? E não tem. Então, nós fizemos a curadoria de arte, nós sabemos que nessa questão de obras de arte é muito comum ter a imagem de Cristo e tudo mais, né, a representação da Trindade como um todo, e nós selecionamos justamente obras de arte que não têm a representação da Trindade, e também no material, de todo o material do acervo digital, também não tem. Então, vocês vão ver lá, né, escrito o nome de Jesus, Deus, Espírito Santo e tudo mais, mas nós não vamos ter representações no material justamente para respeitar, né, todas aquelas igrejas, aquelas pessoas que entendem que isso seria realmente ir além daquilo que deveria, principalmente com crianças. Então, nós entendemos hoje, né, eu e a Esther, que quando você prepara o material para crianças tão pequenas, você não usar nenhum tipo de representação da Trindade é o ideal, e nós fizemos o material dessa maneira justamente para atender também esse público, e que é algo bem inovador também, porque a maioria dos materiais hoje disponíveis, eles têm representações da Trindade, né? Voltando lá para o nosso livro, tem também o Você Sabia. O Você Sabia também, o intuito é de trabalhar principalmente com crianças mais velhas. Crianças mais novas, dá para se falar o Você Sabia, se quiser, né? A professora vai ver o tempo que ela tem e tudo mais, e ver se as crianças às vezes estão curiosas, né? Querem saber um pouquinho mais. Mas nós preparamos esse Você Sabia principalmente para crianças mais velhas, para você poder instigar as crianças a estudarem mais sobre a história da igreja. Então, a ideia é trazer nesse Você Sabia um personagem da história da igreja por vez. Então, ali a Esther está mostrando os personagens que serão vistos ali, ó. Então, são vários personagens, nós selecionamos 107 personagens da história da igreja, tá? De Cristo para cá. E colocamos um pouquinho, assim, um resumo bem básico de algo importante que ele fez, algo importante que aquela pessoa contribuiu para a história, justamente para incentivar as crianças mais velhas a chegarem em casa e pesquisarem mais sobre aquele nome, entenderem mais sobre a história da igreja, buscarem mais conhecimento sobre isso. E para mim isso era algo bem importante, porque eu vim a conhecer a fé reformada, eu, meu esposo, minha família, viemos a conhecer a fé reformada por meio da história da igreja. Nós começamos a ler sobre os personagens da história da igreja, e em algum momento a gente falou assim, opa, mas qual que era a teologia deles? O que eles criam? O que eles estavam defendendo? Eles estavam sendo martirizados, mas por verdades teológicas, mas que verdades eram essas? Eles estavam morrendo por essas verdades, mas o que é isso? E nós viemos ao conhecimento da fé reformada por meio da história da igreja. Então, eu gostaria muito, e quando a gente conversou, eu e a Esther falou assim, vamos tentar encaixar no material uma curiosidade, algo pequeno, mas que realmente as crianças possam se sentir encorajadas, principalmente para adolescentes, a conhecerem a nossa história e saber que é tão rica, que tem realmente heróis da fé, aos quais devem ser estudados, os quais devem ser conversados em casa, e eles terem mais assuntos para conversar, assuntos saudáveis, assuntos edificantes, e que realmente aqueçam seus corações, né? E fora isso também, nós temos a linha do tempo, porque quando eu e a Esther nós começamos a conversar, a gente pensou, opa, mas as crianças elas vão ver as histórias bíblicas, elas vão ver esses personagens da história da igreja, mas eles estão perdidos, né? Às vezes é um personagem de 300 depois de Cristo, às vezes é um personagem de 1800. Então, como que a gente consegue fazer de uma maneira que as crianças consigam começar a ordenar isso na mente delas? E foi aí que a gente também teve a ideia de fazer a história da igreja na linha do tempo, a história da igreja e os personagens bíblicos. Então, no final de cada aula, aqui, olha, vai ter um encaixe Nabucodonosor e Samuel Rutherford na linha do tempo. Então, eles vão ter cards, assim como esses que a Esther está apontando ali. Tem como imprimir esses cards em tamanho pequeno, tá? Ela imprimiu maior só para ficar fácil a visualização, mas tem como fazer pequenininho. E todas as vezes eles vão lá encaixando na linha do tempo e se localizando, sabendo aonde que está cada personagem, tanto histórico quanto isso ali, ó. Tem a data bem certinho para eles saberem aonde encaixar cada personagem, tanto os personagens históricos antes da história da igreja, os personagens bíblicos e os personagens da história da igreja. Então dá para encaixar os dois lá bem certinhos.
Opa, deixa eu colocar aqui. E depois disso, temos aqui a hora das atividades extras. Então, é nessa hora das atividades extras que as professoras vão escolher realmente quais atividades que vão se encaixar com o perfil da sua turma. Então, nessas atividades extras vai ter atividade artística, tá? Atividade lógica para crianças pequenas, atividade lógica para crianças alfabetizadas, vai ter dinâmica também, então, para trabalhar vários aspectos durante a aula. Então, essa parte eu vou deixar para a Esther mostrar para vocês devagarinho, um pouquinho de cada um para vocês conhecerem. Aqui, eu vou começar com a atividade artística, né? Que as crianças vão usar tinta, canetinha, cola, tesoura, purpurina, tudo que elas têm direito. Então, aqui é aquelas que podem ser usadas, às vezes até para crianças um pouco maiores, né? Mas aqui a gente tem pintura com tinta invisível, feita com açafrão, bicarbonato e álcool. A gente tem ideias de usar bolinha de crepom, né, para algumas coisas. Aqui também para usar palito, camurça verde. E assim vai. E palito de churrasco, fazer as estacas. Aqui colocar o fio de barbante, pecado, né? E usar cola branca e depois usar tinta guache com uma esponja. Então tem várias ideias aqui que a gente pode usar na parte artística. Uhum. Aqui, o exercício para crianças menores, né? E aí um exercício um pouquinho mais facilitado para elas. Uma ideia também se às vezes o professor quer uma revistinha, alguma coisa para a criança levar, imprimir a atividade. A gente fez uma capa, então ela pode imprimir as atividades, encadernar, e aí vai virar a revista para ela fazer em casa com os pais. Então, aqui para crianças menores, escrever a primeira letra e completar a palavra, né? Então, tem várias atividades diferentes, né? Uma para cada lição. E algumas atividades mais difíceis para crianças maiores, tá? Então, aqui, esse aqui para completar o desenho simétrico, decifrar o código. Esse aqui é para a criança ler em Gênesis 1 e escrever o que tem em cada dia da criação. Então, tem várias atividades aqui para elas. O despojar e o revestir, né? O que é virtude, o que é pecado, quais são os opostos. E é isso, tem bastante coisa aqui. Legal. E daí da dinâmica também, aquilo que a Esther já tinha mostrado antes, que daí tem os materiais extras. Uhum. E essas dinâmicas, elas foram desenvolvidas para trabalhar em grupo. Então, geralmente, você vai separar em 2 grupos, 2 times, né? Às vezes 3, e vão fazer brincadeiras. Então, todas elas trazem brincadeiras diferentes, bastante movimento, né, Esther? Bastante coisa legal para as crianças usarem, e tem todo o material extra que for precisar, tem aí prontinho. Esses daí estão das tribos de Israel, a memorização com música, né, das tribos de Israel, que a gente dá indicação também de como fazer isso. Bem legal. E todas elas são bem variadas. A gente tentou juntar os nossos conhecimentos e de outras professoras também para tornar bem rico mesmo. E toda semana ter uma coisa nova para justamente instigar as crianças a quererem, né? Tá naquele dia, no dia do Senhor, aprendendo um pouco mais sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus, os personagens bíblicos, mas também eles terem um tempo de diversão, de descontração, e sempre visando a internalização daquele conteúdo do dia, né? Então, fica bem legal nesse aspecto. E terminando a nossa lição aqui, nós temos um para lembrar, onde é um resuminho básico do que foi visto naquele dia, para falar com a criança antes dela ir embora. Ajuda bastante também, né? Que daí a criança consegue entender sobre o que foi falado hoje. Então, um resumo básico para quando ela sair, ela já conseguir também falar para os pais no caminho para casa e tudo mais. E uma oração final, que é uma oração guiada. Então, essa oração, a ideia é justamente a professora fazer a leitura da oração pedacinho por pedacinho em voz alta, e as crianças irem repetindo, a fim de ensiná-las a orar
e a orar de acordo com aquele conhecimento que elas adquiriram naquele dia. Então, o material como um todo é este. O livro do professor, quando vocês adquirem, vocês vão ganhar o livro do professor, certo? E daí o acesso ao acervo digital. Quando você compra pela igreja, a ideia seria as igrejas geralmente compram um para cada professor, ou um para cada turma, e daí os professores se revezam no livro, e o acervo digital fica no nome da igreja, e todas as professoras têm acesso a esse acervo digital, podem baixar as atividades, imprimir e quantas cópias quiser. Então, se vocês tiverem 10 alunos, tiverem 100 alunos, não importa, tá tudo lá no acervo digital disponível para ser impresso, e não tem um número limitado de cópias que você pode fazer desse arquivo. Vocês podem imprimir para realmente pela demanda que vocês têm naquele dia. Então, eu acho que a minha apresentação seria essa. Não sei se a Esther quer acrescentar mais alguma coisa agora, ou o reverendo Saulo também, fazer alguma pergunta. Não sei se alguém está com alguma dúvida. Então, agora vamos partir para essa outra parte. Esther, tem alguma coisa a acrescentar? Eu acho que foi tão completo, né? Mas a gente tem algumas perguntas a fazerem. Acho que está bem explicadinho. Então, para a gente ser fiel ao nosso tempo também, né? Nós divulgamos das 20 às 21 horas. Então, vamos tentar fazer algumas perguntas, né? Eu não consegui puxar perguntas voltadas aqui do chat, mas, assim, eu acredito que 4 perguntas que a gente elaborou aqui pode contemplar, de fato, aqueles que estão nos assistindo. Primeira pergunta seria: qual será o maior desafio para a igreja implantar este material, né? Uma vez que ele é diferente de muita coisa assim que a gente já viu no mercado editorial, né? Muito diferente de revistas, de práticas que os nossos educadores, né, têm. E vocês sabem que a gente trabalha com o pessoal que é mais voluntário, mais entregue do que o pessoal específico no sentido de formação profissional para isso. Nós exercemos na igreja o nosso chamado ministerial muito mais do que só ter na escola, né, na igreja, professores que na sua carreira sejam professores também. Então, qual seria o maior desafio para a igreja implantar hoje esse material? Talvez seja a pergunta até de alguns pastores aqui. Esther, pode ir? Tá. Eu acho que uma das maiores dificuldades é realmente ter um pouquinho de paciência para sentar e entender tudo isso. Né? Muita gente vem já querendo um material que, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Né? E esse material, na verdade, a gente dá um cardápio para ele, né? E o professor vai usar conforme a necessidade dele. Então, nós temos, por exemplo, igrejas que têm usado material, não na escola dominical, mas em um clube de sábado com as crianças. Então, eles têm mais tempo para fazer, dá para fazer mais coisas. Outros não. E outra coisa que pode ser uma dificuldade para algumas igrejas que já estão acostumadas, mas para outras uma facilidade, é a questão do material ser uma plataforma e poder ser impresso. Eu falo por quê? Porque algumas igrejas já recebem o material todo pronto e todo impresso. E aí tem aqueles problemas, né? As crianças, algumas deixam de frequentar e aí sobra aquele monte de material no final, né? Do proposto por aquele tempo, do ano letivo. Ou começam a chegar muitas crianças e aí você já fez o pedido e aí, falando de forma cristã, não seria correto você xerocar, né, o material. Então, como que faz? No nosso material, a proposta geralmente realmente está em PDF para ser impresso para quantas crianças precisarem. Então, muitas igrejas até perguntam como é que vocês têm feito. Eu falei, gente, compra uma boa impressora. Tem bastante coisa para imprimir, vale a pena o investimento. Para a igreja em si, se você não tiver. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem orientado. Mas, para quem está usando, e já está usando há pouco tempo, 3, 4 domingos para entender como funciona, e o resto do ano tem ido bem. Então, a gente realmente não tem tido grandes dificuldades em falar isso. A coisa é realmente a pessoa saber. Esse material eu vou ter que ir lá na plataforma, pegar o que eu preciso, ler a lição e imprimir.
Não tem muitas outras dificuldades além disso. É relativamente simples. Não sei se a Sara quer falar mais alguma coisa. Sim, eu tinha me lembrado de algo, mas agora me escapou. Mas eu acho que é justamente essa questão de você dar a liberdade de escolha, né? Esse cardápio realmente da liberdade, e muitas vezes o desafio é as igrejas, as professoras entenderem que essa liberdade é algo bom. É algo benéfico, você conseguir entender o perfil da sua turma e você fala assim, essa turma é uma turma bem agitada, eles gostam de fazer brincadeiras e tudo mais, então eu vou usar o quebra-gelo com essa turma, eu vou usar dinâmica com ela, eu vou usar a atividade artística também, porque eles gostam de material mais manual, e a parte das atividades de exercício, eles não gostam muito, então eu vou mandar de tarefinha para casa, ou eu não vou fazer. Então, é muito legal nesse aspecto. Agora, eu me lembrei o que eu ia falar. Algo muito legal também é que o quê? Dentro da plataforma, na nossa no primeiro módulo ali, vai ter um link de acesso ao nosso WhatsApp exclusivo, tá? O nosso chat. Então, nesse chat do WhatsApp exclusivo para os clientes do Estudando Breve, vão estar lá eu, a Esther e outras professoras do Brasil todo que estão usando o material. Algumas delas já começaram a usar o nosso material em janeiro desse ano, então elas já estão agora nas últimas lições do volume 1, já vão para o volume 2. Então, elas já tiveram a experiência de trabalhar o ano inteiro, né? Não só eu e a Esther, mas outras pessoas, outras professoras, e ali a gente consegue sempre conversar, tirar dúvidas, é um canal direto que as professoras terão comigo e com a Esther, e com outras professoras também. Então, por exemplo, uma professora está com uma turminha de 6 anos, ela está com dúvida de quais atividades seriam mais legais para a cidade. Ela pode colocar nesse chat e falar assim, pessoal, olha só, eu estou com uma turma de tal idade, com um número X de alunos. O que vocês iriam me sugerir? Quais são as atividades que vocês acham legal para essa idade? E ali a gente consegue responder elas, tirar dúvidas e tudo mais. Então, é muito legal nesse aspecto, porque as professoras que querem ter acesso, elas terão esse acesso sempre disponível ali para poder usar, né? Então, eu acho bem bacana nesse aspecto. E eu acho que seria basicamente isso. Ele é tão fácil de usar que, por exemplo, um pai, aqui em casa hoje, na nossa igreja, nós não temos escola bíblica dominical, porque é uma igreja pequena e nós temos um outro formato, né? Mas as famílias da nossa igreja usam o material em casa. Então, é muito simples até para um pai de família pegar o livro no domingo e ali ele faz a leitura em voz alta da parte principal e o restante a mãe aplica durante as semanas atividades em casa com as crianças. Então, ele é bem simplificado mesmo, que mesmo um pai que não vai ter todo aquele tempo de preparação, ele consegue usar com os seus filhos em casa tranquilamente. Acho que, Saulo, pode fazer mais perguntas aí. Vou para a segunda pergunta. Eu prometi aqui 5 perguntinhas. Vou para a segunda pergunta e a gente vai ser breve. Como um livro será possível, com um livro apenas, será possível realizar quantas aulas? O livro é programado para quantas aulas ou é livre? Tá. Esther, quer que eu responda? Pode ser? Então, nós separamos as 107 perguntas do catecismo em 3 blocos. Então, dividimos em torno de 36 perguntas. Os 2 primeiros vão ter 36 perguntas e o último vai ter uma variação ali, tá? Para complementar. E, além das 36 perguntas, são mais 4 revisões, totalizando 40 lições para o ano letivo. Por quê? Nós sabemos que existem as férias de julho, que muitas vezes tem aqueles encontros da EBD, de férias e tal, e tem as férias de final de ano também, em que a maioria das igrejas para. Então, nós seguimos o calendário normal escolar, onde são 40 semanas letivas, né, que eles trabalham, e nós seguimos essa mesma ideia, totalizando 40 lições. Então, o volume 1 vai ter 40 lições, tem 40 lições, o volume 2 também vai ter 40, e o volume 3 apenas que vai ter uma variaçãozinha ali básica, mas provavelmente a gente vai tentar esticar para fechar 40 também, tá? E já para quem tiver interesse em saber, o volume 2 vai ser lançado no mês que vem, na verdade, nesse mês, já estamos em dezembro, nesse mês... Chegamos em dezembro! Nós vamos fazer o pré-lançamento esse mês já do segundo volume,
E o volume 3 sai o ano que vem. Já está bem adiantado o volume 3, então nós vamos cumprir a nossa palavra com todas as igrejas que adquiriram no início do ano e que nos perguntaram isso, né? Mas vai sair o material completo para trabalhar os 3 anos seguidos? E nós falamos sim, e nós vamos cumprir com aquele prazo que nós tínhamos dado para as igrejas iniciais. Então, o segundo volume está sendo lançado muito em breve, em alguns dias. Sara, só lembrando também que o pessoal que comprou o material teve acesso ao nosso grupo de WhatsApp do Estudando Breve, né? E lá, por exemplo, no mês da reforma, a gente mandou materiais extra para o pessoal estudar sobre os reformadores. Então, tem bastante ideia legal. Tem igrejas que têm achado tão extenso todo o conteúdo e querem trabalhar melhor, que têm usado cada lição em 2 domingos. Então, elas têm feito... o material ainda foi esticado, em alguns casos, né? Então, realmente dá para cobrir um ano aí o livro. Uhum. Ok, contemplado aqui. A terceira pergunta vai ser bom, porque eu só vou registrar, porque vocês já responderam, tá? O que há de recurso didático a partir do livro? O livro já é um recurso didático, mas o que há mais? Então, eu acho que não precisa responder, porque a gente viu vários materiais que estão lá na plataforma, que pode ser baixado, e a igreja usaria, inclusive, recursos de áudio, né? Músicas que vocês têm aí, confirmam, não é isso? Sim, as músicas elas têm que ser adquiridas à parte, mas sim, elas têm disponível as músicas do Cantando Breve, mas tem outras músicas que nós são músicas selecionadas que nós indicamos, que daí elas são músicas que estão disponíveis no YouTube também. Ótimo. Então, a quarta pergunta. Como o livro se destina à faixa etária que vai de 2 a 12 anos e se utiliza um mesmo livro, então como é que o educador fará para planejar a lição para uma turma de 2 anos, que às vezes não são alfabetizados ainda, né? E com esse mesmo material, o mesmo livro, prepara para a turma de 12 anos. Como é que vocês fazem isso? O livro não tende fica tendencioso a contemplar mais um grupo etário, não? Como é que vocês veem isso aí? Esther, pode responder. Olha, tem igrejas que estão usando até para adolescentes, para vocês terem ideia. Mas o que funciona? No livro em si, a gente tem o grosso da lição. Então, por exemplo, eu tenho filhos de várias idades aqui. Se eu fosse usar na minha casa, em vez de usar na escola dominical, eu ia fazer o quê? Eu ia cantar com eles a música para memorização do breve catecismo. E isso pode ser usado para qualquer idade. Ou eu quero saber se os adultos aqui já têm o breve catecismo memorizado na cabeça certinho. Ou se não vai ser útil para eles também. Né? Eu acho engraçado que até meu marido fala isso. A gente fala assim, qual é o fim principal do homem? Aí todo presbiteriano responde, é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Beleza, vamos para a segunda pergunta? Que regra que Deus deu para nos orientar na maneira de glorificar e gozá-lo? Ninguém sabe a resposta, só sabe da primeira pergunta. Então, é útil para qualquer idade. Memorização do versículo é útil para qualquer idade. Então, faria isso. A história, contaria a história sobre, a primeira história sobre Nabucodonosor, que a gente já falou, contaria a história, né, falaria isso, lembraria o termo teológico para todos eles. E aí, como eu faria? Estando ou na minha casa, faria apreciação de arte com os meus filhos mais velhos. Para minha filha menor, eu ia só mostrar, deixar ela olhar, perguntar que desenhos tem ali, enquanto o meu mais velho já ia perguntar qual é a diferença, que período que é, olha o autor que está falando, né? O que será que ele quis representar colocando isso aqui? E as atividades seriam específicas para cada um. Então, a minha pequenininha talvez fizesse só atividade artística. O meu um pouco mais velho ia fazer as atividades para os menores. O meu mais velho, que é alfabetizado, ia fazer as atividades para o alfabetizado. No final, cada um ia ter uma aplicação, e aí isso pode ser usado na sala de aula, na escola dominical. Por quê? Porque a criança pequenininha vai ser uma coisa mais lúdica. Pode ser que a professora não escolha usar o termo teológico, né? Prefira usar só a musiquinha do breve catecismo e o versículo, e conte de forma mais lúdica a história. Para as crianças maiores, para os adolescentes, eles já podem ir no texto bíblico, sempre tem um texto bíblico antes da lição.
ler sobre o texto bíblico, por exemplo, né, tá aqui. Ler a história com os adolescentes, ou até usar, ela ler a história em casa e usar isso como base para falar na hora e para discussão. E, por exemplo, fazer a linha do tempo com os adolescentes, para eles aprenderem durante o tempo aquela história de cada um dos reformadores e aprofundar isso. Então, o material é dinâmico, por quê? Porque não é obrigatório você usar tudo. Você vai usar conforme a idade da sua turma, né? E por isso é importante eles lerem, entenderem qual é o foco aqui disso. E pode ser usado em casa por uma mãe com filhos de várias idades. Então, ela vai ter um foco específico para cada um deles. Sara, quer falar alguma coisa? Não. Tá coberto, é bem isso mesmo. Então, vamos para a última pergunta e depois só uma provocação. Há livro do aluno ou só do professor? No momento, parece que só do professor, né? O aluno, como é que teria um material para casa? Seria as fichas? Como é que seria? Isso, seria... Usar aí na classe de adultos, pastor. Então, as fichinhas, né? Não, o que fica dos alunos, o que as crianças vão levar para casa, elas podem levar, é justamente você montar o que você quer trabalhar com as crianças e você já pode deixar aquilo impresso e até mesmo encadernado. Então, por exemplo, assim, uma professora no início do ano, ela vê que é uma turma pequenininha, que ela sempre vai querer trabalhar as atividades artísticas, a atividade lógica para crianças não alfabetizadas, e aquilo ali ela sempre vai fazer. E ela vai querer fazer a teologia inverso, por exemplo, também. Ela pode já imprimir e deixar essa apostila montada e entregar para a criança no início do ano a apostila montada. Mas outras professoras, elas podem preferir entregar a folhinha solta toda semana. Então, isso pode variar bastante, né? Mas o livro do professor, ele é obrigatório. Às vezes, algumas pessoas nos perguntam se vai ter disponível o livro do professor em PDF. Não, o livro do professor, ele é sempre físico. Então, cada professor tem que ter o seu. E outra coisa muito legal também é que alguns pais que amam livros, tipo eu, dá para ver, né? A gente gosta de bastante livro, que querem ter o livro também, eles podem pedir para o professor, para o pastor da igreja, fazer a compra do livro no nome da igreja e com um valor também diferenciado, tá? Então, tem muitas igrejas que, por exemplo, as professoras estão comprando e vários pais, alguns pais que são pais educadores, outros pais que realmente se empenham mais numa educação cristã, que eles falam, não, eu quero ter um material em casa para que eu possa usar a teologia inverso, posso usar o versículo bíblico, possa reler a história com a criança em casa. Então, vários pais também procuram o pastor e falam, eu quero um livro também, eu também. Então, o pastor já faz o pedido com um preço especial para atender tanto pais quanto professores. Sara, uma coisa que é legal de lembrar é que esse pode ser até um material permanente, né? Por quê? Porque a gente vai usar, por exemplo, eu vou usar na sala de 5 anos. A gente vai ter uma abordagem. Daqui 3 anos, quando acabar o material, eles podem voltar no volume 1. Essa criança que usou com 5 anos vai ter 8. E ela vai ver outros aspectos da lição, outras profundidades da lição. E 3 anos depois, poxa, já esqueceu muita coisa, né? Já é hora de relembrar, de ver de novo. Então, pode ser até um material permanente, que ela use, que a igreja use sempre. E uma dúvida que alguns pastores têm é com relação ao acervo digital. Mas como é que eu vou fazer depois, né? O acervo é permanente? Não, o acervo, ele tem prazo, né? Então, do livro 1 hoje, os pastores que estão adquirindo comigo hoje, o prazo é de dezembro de 2025, e o volume 2, ele vai ser dezembro de 2026. Mas aí, como é que eu vou fazer para continuar usando o material do aluno, sendo que eu não vou mais ter acesso à plataforma? O que acontece? Depois de uma semana que você adquiriu o material, o pastor adquiriu o material para sua igreja, vai liberar um módulo chamado módulo temático. Então, nesse módulo temático, todas as atividades elas estão compiladas. Então, todas as atividades artísticas em um arquivo só.
a prestação de arte em um arquivo. Então, vão dar em torno ali de 12 arquivos, mais ou menos, que as secretárias da igreja, por exemplo, o pastor pode pedir para a secretária da igreja ir lá na plataforma, baixar esses 12 arquivos, deixar salvo no drive da igreja, todos eles vão sair com a licença no nome da igreja, ou no nome do comprador, né? E daí, pode deixar salvo no drive da igreja e pode se continuar usando esses arquivos, esse acervo, por quantos anos vocês desejarem. Então, isso também é uma bênção, porque é um investimento hoje que a igreja faz, mas que ela pode permanecer usando. Enquanto o livro do professor existir, dá para usar as atividades do aluno também. Então, tendo as atividades salvas na plataforma, não há necessidade de renovação da plataforma depois. Vai ter essa opção? Nós vamos dar essa opção futuramente para quem quiser renovar a plataforma? Sim. Há certas praticidades, né? Principalmente para professoras que pegam lições picadas, né? Às vezes uma professora da lição 1, da lição 6 e vai dando lições mais alternadas. Lá na plataforma, ela pode acessar as atividades por lição. Então, para a professora, é simplificado. É mais fácil ela poder ir lá. Qual que é a lição que eu estou hoje? Eu estou na 35. Então, eu vou lá, abro a lição 35, tá todas as atividades ali prontinhas para aquele dia. Então, as igrejas que quiserem renovar o acervo, elas podem, mas não é uma necessidade. Elas poderão também ter essas atividades salvas para uso futuro sem problema nenhum. Certo, muito bem. Agora, a provocação é assim, eu já estou vendo que vocês estão com ideia de fazer também, estudando com um catecismo maior, com a confissão de fé. Quem sabe? Nós temos muitos projetos e muitos planos. A gente tem uma ideia diferente a cada planejando semana. E executando. Vai ser bom para a igreja. São 2 mães com 8 crianças, né? A Milena está chegando para complementar 8. Então, é bastante criança na jogada, mas sim, algumas igrejas já perguntaram se nós iríamos fazer um material similar para a juventude mesmo, né? Para adolescentes e jovens maiores de 13 a 18 anos. E é algo que nós podemos considerar futuramente, se Deus quiser nos permitir. O projeto é frutífero. E quando for lançar, a gente quer convidar de novo, tá bom? Então tá bom, pode deixar. Olha, seria interessante falar de valores ou vocês querem deixar isso para o pessoal procurar vocês? Porque, veja, o vídeo vai ficar gravado e, assim, outro tempo pode se usar e o valor está defasado. Então, vocês fiquem muito à vontade para conduzir essa última pergunta. Sim, nós preferimos que as pessoas nos procurem pelo fato de que nós temos promoções diferentes. Às vezes, no mês, nós lançamos promoções diferenciadas. Por exemplo, no mês de outubro, nós tivemos uma promoção bem legal para igrejas, para pessoas que compraram a parte também individualmente, né, pessoalmente. Nós temos pacotes para igrejas comprarem mais livros do professor a um valor mais acessível também. Então, fica mais fácil quando as pessoas nos procuram, porque eu que atendo todas as pessoas que nos procuram, entram lá no nosso site, nós podemos deixar o site aqui, você entrando no site, clicando no chat, vai cair direto para falar comigo, e eu atendo todas essas igrejas, e daí eu consigo entender qual que é a demanda da igreja, tirar dúvidas também específicas para aquela congregação, para aquela igreja, e apresentar os pacotes e as promoções mensais. Então, fica bem mais fácil de conseguir já também. Vale a pena só comentar também que todo o material que a igreja adquirir, né, a pessoa adquirir, ele vai com nota fiscal, ele vai... Nos preços do livro, a gente já inclui o frete, então a gente deixa bem claro os valores e a prestação de contas, que a gente sabe que para as igrejas presbiterianas isso é bem importante, né? Porque se você não presta conta, não apresenta a nota, às vezes você não recebe o dinheiro de volta. Então, tudo certinho, a gente faz conforme a igreja, as professoras precisarem realmente, tiverem necessidade. Exatamente. Bem, pessoal, eu quero, assim, fazer o encerramento para a gente ser bem fiéis no nosso horário. São 9h09 aqui em Pernambuco, né? Vocês devem ter, talvez, algum fuso horário por aí, mas estamos satisfeitos, tá certo? O chat também tem lá
algumas perguntas mais específicas, talvez algumas não tão técnicas, como a gente colocou as de aqui, mas eu sei que vocês e a equipe toda assumirão o compromisso aí de responder aos nossos participantes. Quero agradecer a todos eles, né? Nós juntamos aí, em média, um grupo que, se hoje fosse numa sala, talvez a gente não tivesse com essa abrangência toda em termos de localização. Tem gente da Bahia, São Paulo, né? Curitiba, Pernambuco. Então, isso é muito positivo, né? O próprio material já fica salvo também para a gente disponibilizar para outras visualizações, né? E quero agradecer também ao presidente do nosso presbitério, né, o reverendo Eli Wesley, e toda a comissão executiva, né, que do presbitério. Agradecer a toda a equipe também do Ensinando com Breve, né, que proporcionou esse momento aqui para a gente. E fica aqui o nosso abraço, nossos próximos encontros, e vamos ver se esse material, de fato, né, chega aí nas igrejas da melhor forma possível. Gostaria de dizer aos educadores, que eu também trabalho, né, com essa formação de educadores no nosso presbitério, que eu acho que o momento é a aquisição, a apropriação, para depois a gente pensar na aplicação, porque se a gente primeiro adquire o material e se debruça sobre ele para estudar, pensar ele direitinho, eu acho que a gente não pode pensar em adquirir esse material hoje para trabalhar com ele domingo, né? Eu vou, dezembro, então em janeiro, primeiro domingo, eu já quero aplicar. Eu acho que um pouquinho de paciência, eu acho que seria interessante a gente fazer a aquisição, entrar no grupo aí do WhatsApp que tem esse contato, né? E a gente poder se debruçar do material, se apropriar da melhor forma possível, para não termos aí uma má utilização, né, em razão da nossa precipitação, né? Então, o momento agora é aquisição, apropriação, para depois a gente, bem treinado, a gente aplicar. A consideração final de vocês, as considerações finais, né? Pode encerrar, Esther. Queria agradecer também, né, pelo convite, por podermos estar aqui. É uma bênção sempre falar de Cristo, falar do reino e pensar que Deus usa instrumentos tão pequenos, né, para abençoar outras pessoas. É um privilégio nosso e a nossa oração é que realmente, a gente sempre fala isso, né, eu e a Sara, que a próxima geração seja muito mais crente, muito mais fiel, muito mais reformada, muito mais compromissada com a Bíblia do que a nossa, né, que eles realmente tenham as respostas do breve catecismo na ponta da língua para responder aos ataques, né, do mundo, que a gente sabe que os nossos adolescentes, jovens, adultos hoje sofrem. Então, a nossa oração é realmente essa, que Deus seja glorificado através da nossa vida, através da vida do Estudando Breve, através da vida dos professores que forem aplicar, e que a Igreja de Cristo seja cada dia mais fiel a Ele. Amém, amém. Eu agradeço vocês todos que participaram conosco. É 1 hora. Quem estava aqui desde o começo está aqui até o final. Muito obrigado. Realmente é muito legal poder apresentar esse projeto que a gente tem dedicado tantas horas do nosso dia, tantas madrugadas trabalhando. E é uma alegria para nós. Eu tenho conversado com muitos pastores do Brasil todo que estão dando feedback muito positivo para nós, nos encorajando nesse trabalho, e esse encorajamento é muito, muito precioso para nós. Nós agradecemos realmente, e todos vocês que adquiriram já o material, que têm gostado, que têm utilizado e tem sido útil para vocês, nos deem esse feedback. Comentem aqui no vídeo, deixe seu comentário, deixe as suas perguntas para nós. Vamos manter esse contato, porque esse encorajamento ele é muito importante, tanto para nós continuarmos nessa empreitada, porque realmente algo que nós temos feito para o reino, para a glória do Senhor, mas também é um bom encorajamento para outras igrejas, outras professoras, outras famílias que estão começando com criancinhas pequenas e estão falando assim, o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou ensinar, como que eu vou inculcar a palavra de Deus na mente dos pequeninos e de uma maneira saudável, de uma maneira teologicamente correta, e eles possam conhecer esse material. Então,
Quem puder nos ajudar a divulgar esse material, a compartilhar com outras professoras, outras igrejas, outros presbitérios, realmente tornar esse material conhecido para que outras pessoas possam saber que tem essa possibilidade, que tem esse material disponível, pronto para usar. E nós agradecemos vocês. Também agradecemos o reverendo Saulo por nos dar essa possibilidade dessa live hoje com você. Foi muito, muito bom estar aqui também. Amém. Está desligado o microfone. Ligou? Muito obrigada aí, pastor. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite.